Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meus irmãos em Cristo, simpatizantes da nossa fé, que a graça e que a paz do Senhor Jesus continue reinando em seu coração, meu lindo. Que bom que você tirou um tempinho do seu dia para assistir essa mensagem, que bom que você chegou aqui. Hoje tem uma palavra muito especial de Deus para a tua vida. Eu creio que o tema dessa mensagem que te chamou a atenção é uma história que você já ouviu, que você já leu, que você já escutou alguém falando, pregando, só que nós vamos caminhar por ela de uma forma um pouco diferente hoje. É a história dos 5 pães e dos 2 peixinhos que Jesus multiplicou e alimentou a multidão de 5.000 pessoas. Só que nós vamos focar na multiplicação dos pães, nós vamos focar no milagre, nós vamos focar em 2 gerações distintas que estavam ali. Uma que ouvia Jesus, que tinha matéria-prima, só não sabia usar. E a outra que sabia usar, só que não tinha matéria-prima. E Jesus precisou ligar 2 gerações para que o milagre acontecesse. Por isso fica comigo até o final, não dá pausa, não sai do vídeo. Tem uma palavra de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Meu lindo, eu quero nesse momento apenas agradecer a você. A minha palavra de gratidão a cada um de vocês que tem comentado, compartilhado, você que é inscrito no canal, você que tem curtido meus vídeos, meu lindo, nós já ultrapassamos 1.000 inscritos para a glória e honra do nosso Deus. Então você mesmo que está assistindo, o meu sentimento é de gratidão pela tua vida. Muito obrigado. E eu creio que daqui a pouco Deus vai nos honrar chegando em 2.000, 3.000 inscritos, mas eu quero me focar agora no presente e agradecer a você. Eu tinha um plano de chegar em 1.000 inscritos em dezembro. E nós estamos em novembro, já ultrapassamos de 1.000, porque você tem compartilhado, você tem curtido nossos vídeos. E tudo isso, meu querido, para honra e glória do nome dele. Eu quero dizer como João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. A minha único objetivo com esse canal é falar sobre Jesus. É que as pessoas conheçam a Jesus. É que essa mensagem que transforma, que dá vida, que dá sentido, que renova, que ilumina o nosso caminho, que nos dá direção, possa alcançar pessoas em todos os lugares. A mesma alegria que eu tenho no meu coração de ter Jesus na minha vida, que outras pessoas também tenham. Esse é o único objetivo. Importante é que Jesus cresça. Obrigado por você ter nos abençoado, viu? E você, meu lindo, que está chegando agora no canal, está assistindo pela primeira vez, não é inscrito, quer nos abençoar também? Se inscreve no canal, curta o vídeo aqui, compartilha e vamos para a palavra de Deus, que é o que interessa, que é o que você vem fazer aqui, que é o nosso alimento. Mateus capítulo 6, versículo 9 diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas isto que é para tanta gente, disse Jesus, façam o povo assentar-se. E assentando-se, pois os homens era de número de quase 5.000 homens. E Jesus tomou o pão e os peixes, e tendo dado graças, repartiu. E quando eles estavam quase todos fartos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Meu querido, essa história é conhecida por todos. Eu creio que você já leu, eu creio que você já ouviu. De um rapaz, de um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos e estava ali próximo a Jesus. Os discípulos se aproximam do mestre e falam: Jesus, olha, a multidão está com fome. Nós não temos nada aqui. Jesus fala assim: o que nós temos? Ah, tem um rapaz ali que tem 5 pães e 2 peixes, mas a multidão é tão grande. E aí Jesus fala: manda todo mundo sentar. E aí Jesus pega os 5 pães, dá graças ao Pai, pega os peixes, dá graça ao Pai, reparte e começa a alimentar todo mundo. Uma multidão de 5.000 pessoas são alimentadas e muita comida sobra, porque Jesus ali realiza um grande milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes. Essa história você conhece. Só que o que eu quero focar aqui na minha mensagem é um outro ponto. O texto diz que tinha um rapaz com 5 pães e 2 peixes, ou seja, ele tinha matéria-prima, só não sabia multiplicar, só não sabia usar. E por outro lado, nós temos um grupo de discípulos que sabia como usar, só que não tinha matéria-prima. E Jesus precisou juntar 2 gerações para que o milagre acontecesse. A geração que sabia usar, só que não tinha matéria-prima. E a geração que tinha matéria-prima, só que não sabia usar.
Sabe o que eu quero dizer com isso, meu querido? Nós estamos vivendo um tempo hoje que existe também dois grupos de pessoas, daqueles que ouvem Jesus e não compreendem a sua voz, e daqueles que compreendem a sua voz, só que pararam de ouvir Jesus. E Jesus está conectando duas gerações hoje. Duas gerações, daqueles que compreendem e pararam de ouvir, e daqueles que ouvem só que não compreendem. A minha pergunta é que quais desses dois grupos você está? Daqueles que pararam de ouvir Jesus? Ou daqueles que ouvem, só que não compreendem? Lembra de Samuel? Lá no quarto de Samuel, Deus chama Samuel pelo nome, Samuel, Samuel. Samuel sai do quarto, vai até o quarto do sacerdote Eli, pergunta para Eli se Eli tinha chamado ele. E Eli fala, não foi eu que te chamei, volta a dormir. Samuel volta para o quarto, Deus fala com Samuel de novo, só que Samuel não compreende o que Deus estava falando, vai até o quarto de Eli e fala, Eli, você me chamou? Eli fala, não chamei não, volta a dormir. E pela terceira vez, quando Deus chama, aí sim Samuel fala, Senhor, fala porque teu servo ouve. Só que Samuel só fala isso porque Eli fala para Samuel, Samuel, quando você ouvir uma voz chamando você pelo nome, você diz, fala Senhor porque teu servo ouve. Olha que extraordinário, Eli conhecia o segredo, só que não ouvia mais a voz de Deus. Samuel ouvia a voz de Deus, só que não conhecia o segredo. E Deus precisou mais uma vez juntar duas gerações. O que ouviu a voz de Deus no quarto, só que não compreendia, e o que compreendia, só que não ouvia mais Deus. A minha pergunta é que, quais desses dois grupos você está? Daquele que ouve e não compreende, ou daquele que parou de ouvir? Sabe qual é o desejo do meu coração? É que você esteja inserido no terceiro grupo, daquele que ouve e compreende. Só que eu estou pregando para muita gente, eu tenho certeza que talvez está dizendo, Leandro, eu parei de ouvir Deus. E o que me deixa mais triste, o que me deixa mais angustiado nas igrejas que eu tenho passado, é que a minha geração parou de ouvir a voz de Deus. Existem 5 elementos essenciais para uma comunicação ser perfeita entre nós e Deus. Primeiro, existe um emissor e um receptor. Quem que é o emissor que nos interessa? Deus. Receptor, nós. Terceiro, existe uma mensagem. Qual que é a mensagem que Deus usa? Uma mensagem de Gênesis e Apocalipse que nós compreendamos, que é a palavra. Quarto, precisa de um código. Código é um idioma. Qual é o idioma que Deus usa? O idioma santo. De Gênesis e Apocalipse, Deus usa um idioma santo para que nós compreendamos a sua voz numa linguagem santa. E o quinto elemento, não pode haver ruído. E é nesse elemento que a minha geração parou de ouvir Deus. Leandro, não entendi, vou te explicar. Para que uma comunicação seja perfeita, não pode haver ruído, barulho. É por isso que lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus fala assim, ó, quer orar, quer falar com o Pai, entra no quarto e fecha a porta. Por que Jesus fala isso? Porque quando você fecha a porta, você quer intimidade. Quando você fecha a porta, você quer ter privacidade. Você quer ouvir apenas uma voz, que é a voz que te interessa, que é a voz de Deus. E quando nós começamos a dar ouvido aos ruídos, às coisas desse mundo, nós paramos de ouvir Deus. E os ruídos que estão ao nosso redor estão impedindo nós de ter uma comunicação perfeita com o Pai. E nós paramos de ouvir a voz de Deus porque os ruídos têm nos atrapalhado. E aí precisa Deus juntar duas gerações, chocar duas gerações, para que nós pudéssemos passar a ouvir a voz de Deus sem que ruídos atrapalhassem. Talvez está dizendo, Leandro, eu não ouço mais Deus falar comigo. Talvez estejam os ruídos que estão te atrapalhando a tua comunicação ser perfeita com Deus. Ou talvez você está ouvindo Deus, só que você não está compreendendo. Por quê? Porque você perdeu a intimidade com o Pai. E quando nós perdemos a intimidade com o Pai, nós paramos de compreender qual que é a vontade do Pai para nós. Sabe por que Deus te colocou diante desse vídeo hoje, meu lindo? Primeiro, para dizer para você que está na hora de você voltar a ouvir a voz de Deus. A voz que nos interessa, a voz que norteia a nossa caminhada, a voz que dá direção. Segundo, Deus colocou diante desse vídeo, você que ouve Deus, para você passar a compreender quais são os propósitos de Deus para a tua vida. Talvez você saiu do propósito por algum motivo, Deus está te colocando no propósito hoje de novo. Talvez esse ancião da tua igreja que um dia te orientou e te alertou, era Deus juntando duas gerações para te mostrar que está na hora de você voltar para o caminho de onde você nunca devia ter saído. Viu?
Leandro, mas como que eu posso ter certeza que Deus está falando comigo? Quando Deus fala conosco, nós não temos dúvida. Porque Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de mentira, Deus não é um Deus que se arrepende. Quando Deus fala conosco é de forma clara. Você não terá dúvida. Ah, Leandro, eu tenho dúvidas se foi Deus, então provavelmente não foi Deus. Porque quando Deus falar com você, meu querido, você não terá dúvida que foi Ele. Porque quando Deus fala conosco, nós sabemos que foi Deus. O Filho conhece a voz do Pai. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Que essa palavra possa gerar no teu coração. O menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Só que não sabia o que fazer com os 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos sabiam o que fazer. Só que não tinham 5 pães e 2 peixinhos. Só que no meio dessas 2 gerações está Jesus. Jesus ensinou para o menino o que fazer com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus ensina aos discípulos o que fazer com 5 pães e 2 peixinhos. 2 gerações distintas que aprenderam com Jesus o que fazer. Talvez Deus te colocou diante desse vídeo para dizer para você: está na hora de você voltar a ouvir a voz do Pai. Talvez Deus colocou pessoas nesse vídeo para dizer para você: está na hora de você voltar a compreender o que o Pai quer para a tua vida. Talvez Deus colocou pessoas nesse vídeo para dizer para você: meu querido, o Pai continua falando, só que você parou de dar ouvido. Ei, não use da tua capacidade, da tua sabedoria, da tua inteligência, não. Que nós somos tão falhos, tão imperfeitos, que a nossa sabedoria não serve para nada, que a nossa capacidade não serve para nada. Quer um conselho? Ouça a voz de Deus e deixa Ele direcionar a tua caminhada, as decisões que você vai tomar, deixa Ele tomar por você. E certamente você viverá uma nova história em Deus. Certamente tudo isso que está passando vai passar. Viu? Deus vai mudar esse cativeiro, Deus vai mudar esse cenário. Só que para isso você precisa deixar Deus controlar a tua vida. Que Deus te abençoe, meu lindo. Que essa palavra possa gerar no teu coração. Em nome de Jesus.